A primeira questão aqui que eu separei para vocês é a questão do nosso livro, né? Volume 3, página 39, a questão 9, tá certo? Fiquem atentos aí à leitura, é uma questão que trata de força elétrica, tá ok? Então preste atenção na leitura que eu vou começar a ler e separar as informações. As cargas Q1 de 9 microcoulomb, então vamos separar aqui essas informações. Q1 de 9 microcoulomb e Q3 de 25 microcoulomb, Q3 de 25 microcoulomb estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga Q2 é igual a menos 2 microcoulomb. Então, a carga Q2 igual a menos 2 microcoulomb. Está em equilíbrio na posição indicada. Pessoal, o que é que significa equilíbrio, fisicamente falando? Existem dois tipos de equilíbrio, tá? O equilíbrio que nós vamos tratar aqui é o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio que trata apenas de forças. É um equilíbrio de um ponto material. Quando se trata de um corpo cujas dimensões não são mencionadas na questão, a única coisa que você precisa saber quando esse corpo encontra-se em equilíbrio é que a força resultante que atua sobre este corpo é nula, tá? Então essa informação é muito importante que você saiba para resolver essa questão. Você não consegue desenvolver essa questão se você não lembrar lá da Física 1, lá do primeiro ano, quando você estudou dinâmica, leis de Newton, que equilíbrio é quando o corpo tem resultante das forças igual a zero. Não significa dizer que ele não sofra ação de forças, mas que todas as forças que estão agindo sobre ele resultam numa força nula, tá bom? Lembrando que essa força resultante é a soma de todas as forças, mas por se tratar de uma grandeza vetorial, não é uma soma convencional, é uma soma vetorial, tá bom? Já já a gente vai desenvolver mais sobre isso. Está em equilíbrio na posição indicada sob a ação única das forças elétricas. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que a gente não precisa considerar a força-peso, não precisa considerar uma outra força que possa estar atuando nesta partícula. Apenas as forças elétricas vão ser consideradas, ok? Pois vamos lá. Nessas condições, determine o valor de x. Então, ele quer que a gente calcule o valor desta posição. Para que a gente possa analisar o que está acontecendo com a carga 2, nós temos que ficar atentos aos sinais das cargas envolvidas. Veja que a carga 1 é uma carga positiva. A carga 2 é uma carga negativa. E a carga 3 é uma carga positiva. Como nós vamos analisar as forças que atuam na carga 2, somente a carga 2 ele fala que está em equilíbrio, então esqueça o que acontece com a carga 1 e a carga 3. A carga 2 é quem está em equilíbrio, nós precisamos representar nela as forças que estão atuando. Veja que a carga 1 é positiva e a 2 é negativa, então surge aqui uma interação do tipo atração. Então eu vou desenhar na carga 2 uma força aplicada pela carga 1 do tipo a atração. Então está aqui uma força que eu vou chamar de F1 pelo fato de ser a força que a carga 1 está aplicando na carga 2. Veja que da mesma forma a carga 3 também é positiva e a carga 2 sendo negativa, surge entre elas uma interação do tipo atração. Então vou de novo desenhar na carga 2 uma outra força, essa agora aplicada pela carga 3, puxando a carga 2. Veja que essas forças elas têm essas configurações pelo fato de as cargas envolvidas 1 e 2 serem de sinais contrários, então é uma força de atração. 2 e 3 também serem de sinais contrários, também são uma força de atração. Quando a gente desenha todas as forças elétricas que estão atuando na carga 2 e observamos que essas forças são contrárias, o que nós temos que observar? Que para que essas forças se equilibrem, ou seja, para que essas forças se anulem, nós temos que destacar que a que aponta para um lado
tem que ter o mesmo módulo da que aponta para o outro. Ou seja, se F1 está puxando a carga 2 para a esquerda com o mesmo valor de força que F3 puxa para a direita, então essas forças acabam equilibrando a carga. Tá certo? Aí agora nós vamos ter que lembrar que a força eletrostática é calculada. Força eletrostática é calculada pela expressão K, Qzinho sobre D ao quadrado. Então, quem é a força 1? É K, que multiplica as duas cargas envolvidas que fazem surgir essa força 1. Então, Q1, Q2, sobre que distância é essa? É a distância entre as cargas que interagem. No caso, x. X ao quadrado. Isso vai ser igual a... Quem é a força 3? De novo, eu vou usar a mesma expressão. K vezes as duas cargas envolvidas que fizeram surgir a força 3. Então, no caso, Q2, Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Aí agora muita atenção. Veja que a distância entre a carga 2 e a carga 3 não foi mencionada. O que foi mencionado foi a distância entre a carga 1 e a carga 3, que é de 8 centímetros. Como nós temos x, o valor de Q1 a Q2, nós podemos dizer que de Q2 até Q3, nós temos 8 menos x. Tá? Mas como os valores que nós estamos trabalhando estão no sistema internacional, nós podemos transformar isso aqui para metro. Nesse caso, não vai ser necessário, pelo fato de a gente ter a mesma dimensão de um lado e do outro, tá bom? Então, não precisa, nesse caso aqui, transformar para o sistema internacional. Então, nós vamos ter aqui, ó, deixa eu substituir aqui o valor, 8 menos x é a distância entre as cargas 2 e 3 ao quadrado. Então, está certo? Bom, fazendo agora as análises do que nós temos de um lado e do outro, a gente percebe que o K, que é a constante eletrostática do meio, é o mesmo para os dois membros, já que o meio envolvido é o mesmo. Então, eu posso simplificar o K de um lado com o K do outro. Percebemos também que Q2 está presente nos dois membros. Então, não preciso substituir Q2. Eu posso cortar o Q2 de um lado com o Q2 do outro. O que sobrou é o que nós vamos ter que substituir. Q1, 9 microcoulomb. Lembrando que o micro corresponde a 10 a menos 6. É um prefixo que corresponde à potência 10 a menos 6. Então, Q1, que é 9 microcoulomb, 9 vezes 10 a menos 6, dividido por x ao quadrado, é igual a Q3, 25 microcoulomb. Então, 25 vezes 10 a menos 6, dividido por esse produto notável, que desenvolvendo, quadrado do primeiro, nós temos aqui 64, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 16x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Veja que antes de a gente passar para o próximo passo, a gente ainda consegue simplificar as potências de 10, que são iguais nos dois membros. Como ela está multiplicando, eu posso simplificar 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Professor, então, sendo assim, eu posso também simplificar o x ao quadrado. Calma. O x ao quadrado você não pode simplificar porque no segundo membro, do lado direito, ele está somando na expressão. E você só poderia simplificar se ele estivesse multiplicando, como é o caso aqui do 10 a menos 6. Olha, ele está multiplicando. Como aqui ele está somando na expressão, eu não posso multiplicar. O que eu vou fazer, então, é aplicar aqui o produto dos meios e igualar o produto dos extremos. Então, vai ficar ó, 25x ao quadrado igual a 9 vezes toda essa expressão. Então, vai ficar ó, 9x ao quadrado menos 9 vezes 16. 9 vezes 16. 144x mais 64 vezes 9. 576. 576. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um novo slide para a gente dar continuidade à resolução dessa questão. Então, deixa eu apagar aqui.
Vou apagar tudo isso. E vou pegar essa expressão para que a gente possa dar continuidade, tá? Não se preocupe que o que eu estou apagando aqui, ela ficou salvo no slide anterior. Então, vocês não vão perder essa informação, certo? Vou pegar somente... Olha aqui como a tecnologia é maravilhosa. Se a gente tivesse numa lousa física, eu não conseguiria fazer isso. Mas aqui na lousa digital, isso é possível, né? Então, vamos lá. Dando sequência, então, veja que tudo que eu já tinha feito, ó, tá aqui, tá? A gente não perdeu. Só para a gente dar continuidade que não tinha mais espaço. Então, nós vamos dar continuidade aqui à resolução dessa equação, passando 9x ao quadrado para o outro membro. Então, fica 25 menos 9, 16x ao quadrado. O menos 144 eu vou passar para o outro lado, mais 144x. E o 576 passa para o outro lado, menos 576. Isso é igual a zero. O que é que restou? Uma equação de segundo grau. Para a gente resolver essa equação de segundo grau, nós vamos ter que usar a Bhaskara. Mas veja que os fatores, os termos dessa equação, são muito grandes. Então vamos ver se a gente consegue simplificar. Por exemplo, simplificar por 16. Será que é possível? 144 dividido por 16. Então, ó, dividindo toda essa equação por 16, nós vamos ter 16 dividido por 16 dá 1, x ao quadrado, mais 144 dividido por 16 dá 9x, menos 576 dividido por 16 dá 36. Isso é igual a 0 dividido por 16, 0. Então, está aí a nossa equação simplificada para que a gente possa usar o Bhaskara. Daí, ou você usa aquele método da soma e do produto, né? Você vai ter dois valores de x, ou você usa o Bhaskara, que seria delta igual a B2, 81, menos 4AC, B2 menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 36, 36 vezes 4 dá 144, mais, porque menos com menos dá mais, 144. E isso vai nos dar um delta de 225. Daí, para a gente achar os valores de x, a gente pega menos b, menos 9, mais ou menos a raiz do delta dá 15. Então, a raiz do 225 é 15, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Daí, nós vamos ter um valor de x, menos 9 mais 15 dá 6, dividido por 2, 3 centímetros. E o outro valor de x, menos 9 menos 15 dá menos 24, dividido por 2, menos 12. Lembre-se que esse x está sendo medido a partir daqui. Então, o valor negativo seria um valor à esquerda de Q1, que, como nós podemos ver pela figura, não é o que acontece. Então, fisicamente, nós podemos desprezar esse resultado. Matematicamente, ele está correto, mas para a gente ele não serve. E o que vai servir é a resposta 3 centímetros. Esse, portanto, é o nosso valor de x, ok?